Sou a professora Gilda Korff Diegues, do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Estou aqui para apresentar mais um programa Letras e Mídias. E o tema hoje é a leitura e as linguagens eletrônicas. Para abordá-lo, trazemos hoje o professor Fernando Sá, que tem longa experiência no campo da editoração. Ele já foi editor da Fundação Getúlio Vargas, da editora Vozes e também de Espaço e Tempo, e atualmente trabalha com a editoração eletrônica. Também presentes ao programa, Terezinha Val, nossa colega aqui na Universidade Estácio de Sá, e o professor Ivo Lucchesi. Então eu começaria, Fernando, exatamente pedindo aí uma abordagem tua sobre o nosso tema, a leitura e as linguagens, né, midiáticas, as linguagens eletrônicas, essa nova linguagem que se apresenta hoje. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, fico muito honrado de estar aqui. E já que me deram o privilégio de começar a conversa, né, eu vou fazer a vocês uma provocação. E é a seguinte, é que apesar dos arautos da morte da palavra, né, da palavra escrita, que vicejaram muito nos anos 70, até um pouco dos anos 80, há bem pouco tempo atrás, Humberto Eco disse o seguinte, que o advento da informática propiciou a glória da palavra escrita. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, em nada faria eco as palavras do Eco. E o porquê disso, acho que o desenrolar do programa vai acabar Numa das declarações dele, ele dizia que os livros conviverão pacificamente com o CD-ROM, né? Portanto, com a palavra também eletrônica. Então, acho que é uma vertente necessária, né, para repensar aqui. Também. Mas tem um aspecto que é o seguinte, o Eco ele vai nos lembrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é que jamais se escreveu tanto na história da humanidade. Não se fala de qualidade do que se escreve. Mas nunca a humanidade escreveu tanto, né, em função desse salto tecnológico. Se nós fizermos, digamos assim, um raciocínio marxista mais rasteiro, né, nós poderíamos imaginar que dessa grande quantidade de novos escritores pode ser que saia qualidade aqui e ali. Efeito o que vocês lateral. acham? Né, Olha, na verdade o quadro está muito esquizoide, né, porque de um lado da trincheira se colocam os que vamos caracterizar como fóbicos, aqueles que diante das novas ofertas se opõem radicalmente e até habitados por um medo quanto ao que fazer com as novas ferramentas. Na outra ponta se situam os compulsivos, aqueles que, diante dessas mesmas novas ferramentas, parecem ter encontrado tudo que pudesse vir a preencher-lhes a vida. Bom, então, tentando ficar a meio termo, onde provavelmente habitarão os menos anormais, dos quais eu pretendo fazer parte, diria o seguinte: claro, tem muita gente escrevendo hoje, e-mail em todas as direções. Há muitos lendo todas as formas que são oferecidas por essas novas ferramentas. Mas a questão é, será que o que se escreve efetivamente traz consigo o que seria a verdadeira identidade de uma escrita, ou a mera digitação de uma oralidade com todas as virtudes, mas também todos os defeitos
que a ela estão acoplados. Ou seja, o que se escreve com o tempero da oralidade, é o que se vê nesses e-mails, é um certo frenesi da coloquialidade em cima de assuntos banais, frívolos. Então, a escrita pela escrita, nesse sentido, não vejo outra coisa senão está prestando um desserviço. Então, isso como um primeiro ponto. Por outro lado, eu diria para vou levantar mais algumas questões. Eu estou nessa batalha em função dos textos, das palavras e dos livros, né, há muitos anos, quase 30. E eu presenciei esse salto de qualidade para o escritor profissional, né? Por exemplo, eu trabalhei com muitos escritores que faziam 7, 8, 9 versões do mesmo livro. E vocês imaginam o que é, por exemplo, fazer isso com a velha e boa máquina, né? Mesmo que fosse elétrica. Né? Eu tenho casos, quer dizer, veja bem, eu não estou querendo colocar a discussão no campo da técnica ou da teoria, quer dizer, acho que essa discussão é bobagem, é pré-aristotélica, né? Mas eu diria para vocês o quê? Eu diria que esse simples avanço tecnológico permitiu a muitos escritores um salto de qualidade muito grande no seu trabalho de escrever, né? Dado, quer dizer, a facilidade que você encontra de cortar textos, sabe, de passar blocos daqui para ali e tal. Eu conheço escritores, por exemplo, que faziam, sabe, um livro de 2 ou de 3 anos e passaram a fazer um livro por ano, tal a facilidade técnica que foi conseguida. Por outro lado, tem um aspecto que eu acho que, quer dizer, que toda essa parafernália da informática, né, quer dizer, acaba permitindo um determinado tipo de veículo com linguagem única, né? É quando você fala no hipertexto, né? Ou seja, eu a partir de uma banal notícia, sabe, sobre o que aconteceu, por exemplo, ontem em São Paulo, eu posso chegar à Biblioteca do Vaticano se eu tiver links, né, se me permitirem chegar até lá. Se você pensar em facilidade de escrever, se você pensar em facilidade de pesquisar, né? Se você pensar, quer dizer... Mas é um pouco eu acho que essa facilidade de pesquisa, ela é um pouco relativa, Fernando, porque o volume que nós temos hoje de textos na internet é de tal ordem, que se a pessoa não tiver uma via segura, né, do que buscar e onde buscar, ela se perde. Então é uma democratização, mas um pouco perversa. Mas eu diria para você hoje que já existem, por exemplo, instrumentos de busca que são muito refinados. Mesmo assim. Muito refinados. Mesmo assim, Fernando. Onde você, por exemplo, coloca uma palavra-chave e vem uma lista, né, de possibilidades daquela palavra-chave com um resumo do que contém aquela conferência. Sim. Né? E você normalmente, quer dizer, evidentemente, você perde tempo, né? Mas você não perde o tempo, por exemplo, que você perderia, por exemplo, tendo que se deslocar a um determinado lugar para começar uma pesquisa bibliográfica, digamos assim. Ou seja, para o pesquisador, para o escritor, para o acadêmico, né? E mesmo para o jornalista e tal, essa é uma ferramenta fundamental. Né? Eu acho que abrir mão dela... Eu não sou contra, nem um pouco, apenas me preocupa. Agora, evidentemente, você vai ter que criar disciplina e criar o quê? Criar modos próprios de fazer esse tipo de busca. Né? Cada um vai acabar criando o seu... Agora, eu diria o quê? É o único veículo que permite esse tipo de coisa. Assim como a televisão. Eu diria que a única linguagem própria da televisão é a transmissão ao vivo de som e imagem. Eu diria que a informática e todas as suas possibilidades técnicas, eu diria que o que ela se diferencia dos outros veículos é exatamente por isso. Porque o resto é muito parecido. Mas há uma questão que me preocupa muito, muito, quer dizer, e eu tomo isso mais por mim, né? É que eu noto uma espécie de dessacralização da palavra. No uso, na utilização do computador. Sim. Você tem uma facilidade imensa de produzir, como também tem de apagar. Sim, na mesma hora, um livro inteiro ou um texto inteiro, você tecla, né, alguma coisa ali, puf. Né? Isso levanta a questão, que é, em que medida novas linguagens promovem novos estados mentais e, consequentemente, diferentes estados subjetivos. E é aí que
que a questão, me parece, assumir um ar de relativa gravidade. Por quê? Porque as ferramentas contemporâneas são oferecidas sem nenhum trabalho de preparação educacional para como delas as novas gerações se servirem. Quando o Fernando há pouco falava da facilidade com que hoje se instrumentaliza a escrita, é claro, eu mesmo sinto isso ao redigir no computador. Mas eu tenho na lembrança que provenho de um tempo, como o Fernando também, e de resto, todos nós aqui, um tempo no qual a subjetividade foi forjada num certo modelo e num certo sentido de duração. A relação ser, linguagem, espaço e tempo, essa relação estava costurada por um sentido de duração que a nova geração não tem mais, porque ela já nasceu na fragmentação, no estilhaçamento, na pouca sacralização da palavra. Então a minha preocupação é como estão os jovens hoje que, educados, já foram à luz e à exposição dessas novas ferramentas. Até onde posso lidar com eles, não percebo uma rentabilidade que justifique o ganho que a nossa geração teve e tem. Eu não quero fazer aqui uma discussão entre apocalípticos e integrados, até porque eu acho que o eco está sendo muito citado no programa. Né? Chega de eco, né? Então, acho que não. Eu acho aí o seguinte, quer dizer, eu tenho dúvidas acerca quer dizer, principalmente num país como o Brasil, que é um país de analfabetos, né? Um país precário em todos os seus aspectos, né? Eu diria o quê, por exemplo, nesse campo editorial, né, que é o campo que eu conheço melhor, talvez essa atividade econômica de fazer livros e publicar livros, talvez seja o maior indicador da nossa miséria sociocultural, né? E, assim como em outras atividades, eu diria que talvez o livro no Brasil fosse talvez o objeto mais sacralizado, né? Durante muito tempo, o ícone de cultura de uma família de classe média era uma enciclopédia Barça que ficava na estante da sala, né? De capa vermelha de preferência, né? Até hoje nós sabemos que o grande comprador de livros é aquele que entra na livraria, compra 8 volumes e não lê nenhum deles, né? Até hoje você vai na casa de um candidato à intelectualidade e em determinado momento da visita ele vai fazer que você visite a sua biblioteca, né? Mesmo que seja virgem de olhares mais indagadores, né? Então eu diria o quê? Eu diria que num país como o nosso, né, desacralizar o livro, né, esse objeto que está carregado, sabe, da cultura, da intelectualidade, sabe, do conhecimento, eu acho que seria uma coisa boa. Evidentemente que você não faz isso mecanicamente. O que eu acho muito interessante nas novas mídias, né, é o quê? É que é exatamente um tipo de tecnologia que traz a palavra para a intimidade das pessoas, ao contrário das outras mídias. Né? Quer dizer, mesmo que na televisão, no rádio, no cinema, a palavra esteja perspassando todos os processos, né? Eu diria que a informática, particularmente, quer dizer, traz para a intimidade das pessoas o uso da palavra, né? E isso, para mim, é uma coisa importante. Né? Eu estava pensando em termos de desacralizar o livro. Quer dizer, na verdade, que lugar sagrado é esse do livro? Bom, digamos, numa família burguesa, é a sala né, de leitura. Então, nós temos lá a biblioteca, a estante e tal. Mas onde é que ele fica sacralizado para uma família que não tem o lugar da biblioteca ou do escritório? Né? Esse livro que não tem, digamos, não está ali oferecendo o acesso fácil de uma população maior para um outro tipo de leitor, né? Quer dizer, até que ponto esse mesmo leitor que não lê o livro, aquele que não pode chegar ao livro, poderá também chegar a outra informação que seria, não é, de certa forma, tem que ter o aparato tecnológico. E qual a possibilidade dele chegar lá? Então,
outros tipos de problemas, aí vários problemas que permeiam exatamente esse diálogo, o livro e a alta tecnologia sofisticada, e que você pode chegar a qualquer uma das bibliotecas com a maior facilidade, escrever, situar seu ponto de vista, desenvolver um artigo, até mesmo uma obra de ficção, recuperar obras outras para referência, mas quer dizer, quem tem essa possibilidade? Eu acho que, se pensarmos, por exemplo, até em Brasil, a questão fica complicadíssima. Mas aí eu acho que a questão é da sociedade. Pois né? é, que eu acho. Ou seja, a questão não é da tecnologia. Não é né? da tecnologia, Quer dizer, mas nós vivemos... Por isso é que eu digo que o setor editorial talvez seja o maior indicador da nossa miséria sociocultural. Por quê? Porque se você distribuir a renda, você vai vender mais geladeira, mais automóvel, não necessariamente mais livro. Né? Ou seja, para você ser um consumidor de textos, em qualquer veículo, né, você tem que ter uma série de pressupostos. Você tem que ser alfabetizado, você tem que ter o gosto da leitura, ou seja, você tem que ter o prazer de ler, né? Quer dizer, a leitura tem que ser uma fruição prazerosa, não é isso? Agora, isso não é um problema, quer dizer, isso é uma questão do país, é uma questão do projeto de sociedade que nós estamos fazendo para o nosso país. Exatamente. Né? Então eu digo o quê? Quer dizer, nesse momento, quer dizer, dentro dessa nossa miséria toda, né? E aí depois a gente pode entrar numa discussão sobre o livro, sabe, na informática, o que seria isso, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Isso é muito interessante para mim, por quê? Porque o que seria uma boa tela para ser lida, né? Ou seja, um livro tem que ter quantas páginas para ser lido de uma maneira proveitosa. O fato qual é? O fato é que nós temos uma cultura gutenbergiana, né? Ou seja, até hoje, eu que trabalho muito com computador, quando eu quero ler um texto atentamente, eu imprimo o texto. Sim, isso eu noto. O prazer do texto, né? Aquela coisa de pegar o livro, corporal. Mas acho que meu neto não vai fazer isso. Não, também acho que não sei, eu não sei, sabe por quê? Eu vejo uma diferença profunda. Quer dizer, eu noto que um veículo como o computador, ele é muito interessante para um certo tipo de texto. Né? Um texto mais ágil, mais informativo, um texto mais curto. Agora, quando se está diante de um texto de ficção, ou quando se está de um texto que contenha uma teoria, ou seja, uma reflexão um pouco mais densa, nessa hora o computador é totalmente indesejável, porque ele não permite a concentração. Quer dizer, você não consegue, né, diante do computador, com aquelas páginas passando à sua frente, né? Não consegue o mesmo processo de um livro em que você pode virar as páginas e não ter que procurar onde é que foi mesmo, na página 31, clica o botão lá para tentar... Acho que a grande diferença que se deu quando o Fernando fez referência ao fato de sermos ainda uma sociedade gutenbergiana é que em toda a história do processo de leitura, o leitor efetivamente se assumia como sujeito e como tal conduzia e conduz o processo. Ele é que imprime o tempo, a duração, volto a insistir neste termo conceito, duração. É ele que determina o tempo de permanência na sua exposição à afronta das palavras. No entanto, quando essa mesma palavra migra para uma tela, primeiro, ela já não é mais uma palavra. Ela é uma palavra via tela. Portanto, como tela, prioriza imagem. E eu não a manipulo mais. Eu me torno refém de um aparelho que, se de repente desliga por falta de energia, eu não tenho mais como conduzi-lo, a não ser esperar que essa energia retorne. Mas isso é apenas um dado funcional. O que me preocupa mais é o reflexo disto no estado mental. Isso quer dizer percepção e cognição. Até que ponto podemos aferir ou inferir as transformações operadas no sujeito quando exposto desde os primeiros anos, portanto estamos falando ainda de próximas gerações, ou de alguma já emergente entre nós, que já dão os primeiros passos a partir dessa motivação, sem ter
filtrado uma experiência mais radical naquela que foi a nossa. Ah, bom, aí eu acho que eu concordo com você. É esse o ponto. Eu acho que o grande problema nosso qual é? É que nós, brasileiros, ainda não superamos ou não entramos ainda na era gutenbergiana. Eu acho que esse é o problema. Ou seja, o nosso grande problema qual é? É passar para um outro tipo de linguagem sem ter superado o anterior. Ou não ter nem tido contato com o anterior. Né? O que eu falava na época do McLuhan é o quê? É que nós tínhamos o perigo de ficarmos mudos, né? Uhum. Porque se nós íamos ter um retorno à oralidade, né? Depois de superada a era de Gutenberg, se nós não tivéssemos, como nós não tínhamos entrado na era de Gutenberg, como é que nós íamos voltar à oralidade de uma coisa que nós não conseguimos superar? Quer dizer, o nosso perigo é ficar mudo, ficar afásico, né? Eu acho, Ivo, que isso é uma questão de linguagem, né? Eu acho que é uma questão de linguagem. Eu acho que certamente nós temos um carinho muito especial pelo livro impresso, eu tenho particularmente, mas eu diria o quê? Eu diria que daqui a pouco essa palavra que vai ser numa tela, e eu queria lembrar que as palavras são imagens também, né? As próprias palavras são imagens. Né? Mentais. Né? Não, são imagens. Né? A letra A é uma imagem, a letra B é uma imagem. Imagens acústicas. Ela precede a escrita. Mas são imagens. A escrita, e elas são vistas como imagem. Né? Eu acho que é uma questão de suporte de linguagem. Eu acho que daqui a pouco, essa nova geração, né? Que aí eu acho que é uma questão de sociedade para sociedade. Eu acho que algumas sociedades, aquelas sociedades mais bem educadas, que vão ter uma visão mais crítica sobre esse tipo de coisa, que já estão envolvidas na própria era do Gutenberg, né? Quer dizer, vão fazer essa passagem de uma maneira muito mais rica, muito mais produtiva e muito mais suave do que uma sociedade que não passou por isso ainda. Mas olha, frente ao que eu estava pontuando, eu não reconheço uma diferença radical entre o que seria um adolescente ou uma criança do terceiro mundo em relação a uma criança do primeiro mundo. Sabe por quê? Porque a tecnologia, na verdade, ela atua em cima de uma perversidade camuflada. Ela oferece aquilo que é uma nova conquista e daí a perversidade, e não explicita quais são os enigmas naquilo que está sendo oferecido. Então, quero dizer com isso que uma criança na Holanda não estuda, por exemplo, a linguagem da televisão. Como a criança no Brasil também não. Então, não, peraí, deixa eu concluir. O que a tecnologia faz é nos dar cada vez mais outras opções. Só que em nenhuma dessas somos preparados para entendê-las como linguagens que não existiam. Então hoje, por exemplo, uma criança educada pela televisão, ela aceita com muita naturalidade truncar pensamentos, truncar falas. Por quê? Porque ela não assiste sequer a um filme num contínuo. Porque bastardamente, aí sim na sociedade brasileira, o filme que foi previsto para 2 horas recebe 4, 5 blocos, 6 blocos de intervalo para dar lugar a comerciais. E aí você acha que esse receptor que retorna à atmosfera do filme é o mesmo? Ou ainda, o filme é o mesmo depois de uma lata de salsicha? Não é. Sim, eu acho que o Ivo tem uma posição muito clara, eu acho que eu tenho o maior respeito pela posição dele, mas eu faço algumas questões, levanto algumas questões, né? Ótimo. Por exemplo, eu sei que o livro, né, é um objeto, né, que traz em si uma certa sensualidade, né? Ou seja, que a gente pode carregar para todos os lugares. Mas eu queria dizer o seguinte, a leitura dos livros também não é ininterrupta, né? Nós somos interrompidos o tempo inteiro com coisas e tal, ou seja, eu continuo achando que essa é uma questão de linguagem, sabe, de suporte, né? Eu queria levantar só uma questão. Eu acho que, quer dizer, essa ferramenta fabulosa, né, que eu não quero entrar naquela discussão, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar contra a penicilina, né? Quer dizer, eu não quero entrar nisso, né? Quer dizer, essa ferramenta fabulosa que é a internet, né, eu acho que é um mundo aberto, né? Evidentemente que eu acho que o mercado está aí para tentar tomar conta dele, né? E eu acho que a gente tem que resistir, fazer tudo para que isso não aconteça.
Acho até, quer dizer, não defendendo especificamente os hackers, né? Mas eu acho que a ação dos hackers é uma ação fundamentalista, né? Ou seja, dizer, olha, queremos que a internet seja como ela foi criada, tá certo? Eu não quero transformar isso aqui num grande mercado virtual e global, etc, etc. Mas, por exemplo, há quem hoje defenda, né? E vou dar só um desses defensores, que é o Richard Barbour, que diz o seguinte, quer dizer, que ele está criando um grupo de cybercomunistas. E a teoria dele é o seguinte, que a internet vai acabar com o capitalismo. E agora, então eu estou dizendo que jamais ninguém pensou disso na televisão. Né? Ou seja, na realidade, o que eu estou dizendo o quê? É que você, por exemplo, se você pega hoje novos equipamentos, novas possibilidades, existe o e-book. Né? É justamente uma das coisas até que eu gostaria de ouvir. Eu acho que aí tem um problema do e-book. Qual é? É que o e-book aí sim, eu acho que aí é uma crítica severa. É que é um mecanismo absolutamente individual. Né? Ou seja, uma das grandes vantagens que o livro tem, né, que o produto impresso tem, é que ele circula. Né? Ou seja, e aí eu acho que essa é uma crítica que se faz radicalmente à internet, que a professora falou. Ou seja, o que significa uma sociedade que vai lidar com uma tecnologia com esse poder e que não tem um projeto de democratizá-la. Eu acho que esse é um problema. Esse é o grande problema. E há uma outra grande preocupação, que é exatamente a outra questão, né? A questão dos direitos autorais. Ah, isso é gravíssimo. Não é? Porque volta isso que já no livro impresso se instalou, né? E como isso vai ser resolvido mediante... Bom, tem alguns autores nossos que estão tentando democratizar a escrita, né? Às vezes até demais, né? Né? Mas, por exemplo, essa questão do direito autoral é gravíssima, mas eu lhe diria uma coisa, professor. A maior desgraça para uma editora de livros comuns é uma coisa chamada reprografia. Também acho. Que é incontrolável. Né? Eu diria até que na internet você consegue controlar isso. Ou seja, se você quiser entrar, digamos, num site, né, de uma biblioteca ou de uma editora, e quiser baixar aquele texto todo, você paga uma taxa com seu cartão de crédito e o direito autoral do autor está garantido. E tem caixa de segurança para agora, isso, né? Na máquina de reprografia não há como controlar isso. Então, eu diria, isso inviabiliza todas as editoras de livros universitários no Brasil. Está aí a dificuldade, por exemplo, dos autores de livros universitários editarem em editoras comerciais. Né? Vai editar onde? Na editora da universidade e tal, esse negócio todo, porque tem o quê? Tem subsídio, existem para isso. Né? Agora, o editor, né, que tem uma empresa, que certamente não abre uma empresa para perder dinheiro, né? Vai editar um livro que sabe que vai ser adotado na faculdade X, o capítulo 8, que vai ser copiado, sabe, infinitamente pelos alunos e que o autor nem ele vai ganhar um tostão sobre isso. Eu acho isso uma loucura. Quer dizer, e veja bem, isso não é culpa da internet. Não, claro né? que não. Ou seja, eu diria que a internet ou a informática talvez permita um controle maior sobre o direito autoral do que hoje existe. Né? Exatamente prática, por aquilo que o Ivo fala, ou seja, se você vai ler um romance, se você vai ler um livro de ficção, você precisa de uma continuidade. Né? Agora, quando você pega o livro universitário, né, onde os capítulos normalmente são muito fechados e tal, isso não é fato. Você pode ler um capítulo hoje, daqui a 2 dias outro e tal, por aí vai. Isso aí permite, sabe, a cópia indiscriminada e criminosa. Criminosa, absolutamente criminosa. Agora, a pergunta que eu lhe faço é como ser autor num país desse tipo? No Brasil? Você hoje no Brasil, salvo raríssimas exceções, né, você é autor porque você tem uma necessidade, né, de se expressar artisticamente, ou que você tem uma necessidade acadêmica, alguma coisa. Agora, não é para ganhar dinheiro, realmente não é. Qualquer outra atividade dá muito mais dinheiro do que escrever livros no Brasil. Aí né? Sim, talvez reapareça uma questão do bloco anterior, que se tentava estabelecer uma diferença entre o que seria uma realidade de terceiro mundo e uma realidade de primeiro mundo. Se lembrarmos que o Brasil tem um fascínio e dá demonstrações claras disso, pela imagem, e a partir daí se incrementa com as novas linguagens recém-chegadas, portanto, a potencialização desse fascínio. Então acho que cada vez mais o brasileiro estará distanciado de uma cultura
livresca. Eu quero lembrar que uma editora italiana instalou-se no Brasil para vender Baudelaire, Nietzsche e tantos outros grandes autores em todas as especialidades a R$2 na banca de jornal. Ela ficou 1 ano e meio no Brasil e teve de fechar as portas por falta de autofinanciamento. Ela não encontrou um mercado capaz de, pelo preço de R$2, sensibilizar um jovem universitário brasileiro a ponto de levar para casa Baudelaire por R$2. Quando na Piazza Navona, em Roma, nós compramos dessa mesma editora, coleção 1000 liras, a Divina Comédia na íntegra, ainda com notas, por 2.000 liras. Mais barato o livro do que o cappuccino que havíamos acabado de tomar 5 minutos antes. Mas Para, professor. Não, só para aduzir alguma coisa, é interessante que, em contrapartida, eu tenho estudantes que saem, eu digo, de um livro hoje. Amanhã eles estão catando em todos os sebos do Rio de Janeiro, a R$1, R$2, R$3, R$5, R$20, o livro que foi citado. Então, eu acho que há essa... uma balança que eu digo... Então eu a invejo. Eu também, eu me sinto felicíssima, eu me sinto assim, extremamente recompensada com essa atitude dos alunos. É emocionante. Tem um dado terrível, né? O Brasil é um país estranhíssimo. Um dos maiores sucessos editoriais no Brasil chama-se Os Pensadores, que é uma coleção de 52 volumes, aliás, maravilhosamente bem editada, né? Pelos saudosíssimos da América, né? Os maiores professores que eu já tive na minha vida, certo? E que já teve 3 ou 4 ou 5 reedições nos seus 50 e tantos volumes e foi vendido em banca de jornal, né? Queria lembrar a vocês... Será que o problema do livro no Brasil seria a distribuição? Não, já tivemos... Não, porque essas questões voltam... Já fizemos algumas experiências, por exemplo, e aí tem aquela questão da sacralização. Nós somos um país de bacharéis, né? Sem dúvida. Por exemplo, o comprador de livro, ele acha uma ignomínia comprar livro em supermercado ou em farmácia. Se compra livro em livraria. O comprador de livro. Como o resto não compra livro, porque ou não tem dinheiro ou é analfabeto, então de nada adianta botar livro em farmácia. Nada adianta botar livro em coisa. Agora, quando você tem um trabalho muito bem feito, e aliás eu queria até levantar essa questão que é interessante, que é essa sedução pela filosofia. Queria lembrar a vocês que quase durante 40 semanas, O Mundo de Sofia foi o livro mais vendido. Ah, com certeza. Era um livro sobre filosofia. Que história é essa? E agora o CD-ROM. Pois é, mas e que história é essa? Será que, sabe? Agora o CD-ROM é que mistério, complicado, né? Para o Mundo de Sofia. Agora, e veja bem, hoje, atualmente, está fazendo sucesso, né, também um livro infantil, cujo tema é filosofia. Eu não consideraria O Mundo de Sofia um livro propriamente filosófico. Fala sobre a filosofia, né? Claro. Mas é uma enciclopédia filosófica, né? Ou sobre a filosofia. Sobre uma forma narrativa. Nós temos aqui um problema. Mais a biografia propriamente dos autores e alguns verbetes. É o que na Europa se chama de livro médio, que nós não temos aqui no Brasil. Se você pega o catálogo da Penguin Books, ela está recheado do livro médio, né? Aqui no Brasil, ou você edita Os Primeiros Passos, onde você se informa melhor no verbete da Enciclopédia Britânica, ou você edita o livro, quer dizer, foi preparado para uma tese de doutorado na USP. Você não tem o livro médio, você não tem aquele livro que... Nem de ficção, nem nada. Você não tem o livro médio, quer dizer, aquele livro que você... Sabe que o homem médio comum vai pegar e vai ler com prazer, mas as informações são corretas, sabe, tal, que é o livro, exatamente O Mundo de Sofia. É um livro médio para uma sociedade que é relativamente bem informada. Onde você lê na praia. Mas que as informações são todas corretas. Aqui no Brasil, se você pedir um intelectual para fazer isso, ele vai se sentir ofendido. Eu acho o seguinte, eu acho que essa estruturação da criação e da leitura de livros no Brasil, quer dizer, acaba se refletindo o país, né? Ou seja, eu diria que você não tem o hábito no Brasil de fazer o livro médio. O que é o livro médio? Normalmente, quando a gente fala de médio, a gente fala de coisa mais ou menos, né? Quer dizer, que não é uma coisa boa, né?
E eu diria que se você pegar os catálogos das grandes editoras francesas, inglesas e mesmo americanas, você vai encontrar muito livro médio, porque você lá tem o leitor médio. O que é o leitor médio? É aquele leitor que não necessariamente está dando o primeiro passo, fazendo a primeira leitura sobre aquele assunto, já conhece um pouco, né? E, por outro lado, também não tem o interesse em ser um especialista naquele assunto, mas quer conhecer mais sobre aquele assunto, certo? Então ele vai encontrar no catálogo dessas editoras livros feitos com maior rigor, com a informação corretíssima, de grandes especialistas, e que vão colocar, por exemplo, digamos, um cidadão médio comum, digamos assim, no mundo grego. Tá certo? E ele vai ler aquilo com prazer, sabe? Vai se informar mais. Isso certamente vai ser um estímulo para continuar lendo outros textos, né? Mas isso eu digo que isso é a estrutura educacional, sabe, cultural daquele país, que nós não temos aqui. Ou aqui nós escrevemos o texto, sabe, da divulgação mais rasteira, ou então a tese para doutorado, quer dizer, o que só os especialistas têm acesso. Né? Ou seja, tem autores na Europa, por exemplo, que se dedicam a fazer esse tipo de trabalho. Né? Por exemplo, o Ivo estava falando do Deleuze. O Deleuze é um autor que se dispõe a fazer esse tipo de trabalho. O Bourdieu não. O Bourdieu faz trabalho de divulgação. Faz trabalho de divulgação de denúncia. Certo? E não deixa de ser o Bourdieu. Recentemente. Não, sim, mas faz. Mas, mesmo que seja recentemente, quer dizer, o fato é que está fazendo. Mas não deixa de ser respeitado como Bourdieu. Tá certo? Ou seja, por quê? Porque ele vai ter um determinado público que vai ler aquilo, vai tentar discutir com ele, ele vai... Por exemplo, o Carl Sagan. Carl Sagan passou a vida inteira fazendo trabalho de divulgação na área de física. E aí eu pergunto, ele é um autor menor? Ele é um autor desprezível? O Galbraith fez isso com a economia. Junto a uma comunidade de físicos renomados, sim. Não, Ele porque não foi validado. Não, os físicos renomados acham que ele faz um trabalho magnífico, sabe, de divulgação, que eles não se propõem a fazer e nem sabem fazer, porque fazer isso também é uma arte. Ah, sim. Não é? Eu lembro, até um best-seller, para fazer um best-seller tem que ser muito bom escritor, não é qualquer um. Eu me lembro do próprio Einstein, né, que disse que levou mais tempo para tentar explicar a teoria da relatividade de uma maneira mais popular do que criando a própria teoria da relatividade. Não é isso? Então, eu acho que isso também é Agora, como tu verias isso, Fernando, uma questão da nossa postura de intelectuais, digamos assim, que não cedem, né, um milímetro, né, no tocante a uma fala um pouco mais, não sei se democrática, mas, digamos, de popularização do saber, ou seria uma questão política mesmo, geral, do país? Eu acho que são as duas coisas. Né? Eu acho que aqui a gente confunde muito divulgação com vulgarização. Né? Ou seja, o trabalho que divulga normalmente é visto como um trabalho vulgar, o que não é verdade. Não é isso? Acho que são trabalhos diferentes. Parece que há um ressentimento aqui no Brasil quando se faz. Quer dizer, há um grande ressentimento com o sucesso editorial no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu editei quase todos os livros do René Dreyfus. René Dreyfus talvez tenha sido o único cientista político no Brasil que foi para a lista dos mais vendidos. Era visto com grande desconfiança, porque como é que pode um cientista político sabe ser muito vendido? Esse homem teve informações em tal lugar, esse homem está ligado com tal esquema. Nada, sabe, de fazer um trabalho competente, foi para a lista dos mais vendidos. Né? Então, e não necessariamente o trabalho dele era de divulgação, pelo amor de Deus, o trabalho dele era de ciência política da melhor qualidade. Não é isso? Agora, o René tem o quê? Ele acha que o trabalho dele não deve ficar circunscrito aos muros da universidade. Então, quando ele faz os seus trabalhos, ele já faz pensando em transformá-lo em livro. Né? Quantas e quantas teses de mestrado e doutorado eu peguei, boas ideias, que eu olhava e falava assim, olha, suas ideias são muito boas, pega esse trabalho e transforma em livro. E aí se paralisava. Porque como é que se transforma uma boa tese de doutorado em livro? É outra linguagem, é outro tipo de apresentação. Agora, a questão política, eu acho que a questão é política. Né? A questão, quer dizer, eu acho uma temeridade, né? Um país como o nosso, com todas essas mazelas, com toda essa miséria cultural, um país de analfabetos, lamentavelmente analfabetos, quer dizer, em alta escala, né? com essa ferramenta poderosíssima entrando aí na casa das pessoas. Eu quero lembrar a vocês que em breve televisão e computador serão o mesmo aparelho, né? O mesmo aparelho, isso já está chegando aí, sem uma política para isso.
Ou seja, qual é a política, sabe, da sociedade brasileira para esse tipo? Como não houve política para o rádio, como não houve política para a televisão, também não está havendo política. Ou seja, nós somos o quê? Sabe, um pântano, onde, quer dizer, simplesmente, quer dizer, aí entra a perversidade de um país como o nosso. Ou seja, onde não há uma postura da sociedade em função, uma discussão, um debate sobre essas novas tecnologias, sobre de como vai ser usado isso, como é que nós vamos democratizá-la, porque elas são irreversíveis. Sabe, você não pode chegar e dizer, olha, não vai entrar na internet. Me assusta também o fato como o marketing em torno da divulgação dessas ferramentas se opera. Quer dizer, quase que diariamente saem matérias ou imagens via televisão, dando conta de como pessoas modificaram suas vidas por conta de internet, umas se casam, outras se conhecem em continentes diferentes. Eu me lembro que nos anos 60, Casamento na TV, Raul Longras, era um protótipo da coisa mais abjeta. Hoje, uma pessoa vai à câmera de TV, olha fixamente para ela e diz assim, encontrei o meu amor na internet e todos acham isso uma maravilha. Eu acho isso deprimente. Eu ainda pertenço ao mundo do corpo a corpo. Né? Agora, sou usuário dessas linguagens. Né? Eu entro na internet, mas para coisas muito bem pontuadas. Quer dizer, e como representante daquilo a que pertenço, me põe contrariamente à fala de Pierre Levy, de quem, aliás, nada acolho de produtivo, quando afirma que o intelectual não deve criticar, a missão do intelectual é compreender. Eu não sei em que escola ele se formou para ajuizar uma coisa dessa. Eu continuo combativo, não como contrário à existência das novas ofertas, até porque, reitero, usuário delas eu sou. Mas em nenhum momento farei o discurso da exaltação a essas ferramentas por conta dos perigos que nisso reconheço. E que tem a ver com o que o Fernando acabou de dizer. Não há uma política e sequer uma ética capazes de promover uma costura desse novo ser frente ao que está sendo oferecido. Eu acrescentaria uma própria teoria para o enfrentamento desse mundo virtual que se apresenta. No fundo é disso. Porque o que eu estava vendo, a respeito do que o Ivo falou agora, nessa questão da crítica, a crítica que pode levar à compreensão, eu acho que nessa outra, a ultrapassagem. Porque se não houver a crítica, não há compreensão do fato. Né? Senão você não analisa, você não cria a dialética, ou seja, para sair num outro estágio. Né? Então, tudo bem, eu acho que a crítica é fundamental. E aí, nós só podemos avançar a partir do momento da compreensão, mas vindo da crítica. Eu acho que não existe essa dicotomia, como você antes citou do Pierre Levy. Né? Na verdade, a crítica leva. Porque só o estado de crítica ou de crise vai se envolver. Desperta a atenção, eu acho que inclusive. essa crise que a gente está exatamente discutindo aqui. Exato. Mas de qualquer maneira deixar bem claro que eu, apesar de ter aqui defendido, né, todas as novas eu acho que não vai haver, pode haver uma superposição. Eu queria lembrar uma coisa, é que o site de maior sucesso, né, na internet, até há bem pouco tempo atrás, era a Amazon.com, né, que vendia livros, né, via internet. Né? Livros normais, livros ortodoxos, digamos assim. Não, a internet se transformou numa grande fonte de busca de livros, porque até facilita, no caso do Brasil, em que nós temos uma extrema dificuldade de acesso, você entra numa livraria, a primeira coisa que você tem que ter é pelo menos um mapa, né, para poder entender como é que os livros estão distribuídos e como acessar, né. Isso se torna, inclusive, uma ferramenta bastante importante, me parece, né. Agora, claro, também não me coloco contrária à mídia, mas as mídias eletrônicas, né, sabendo a importância delas no mundo de hoje, inclusive, né, dessa nossa discussão. Mas acredito que o nosso programa esteja
praticamente chegando ao fim, o que é profundamente pesaroso, pelo menos para nós aqui, porque foi bastante enriquecedora essa nossa conversa. Eu agradeço muito, Fernando, a tua participação aqui no programa, com toda a tua experiência, a tua leitura. Né? Agradeço também muito a presença da Terezinha, que sempre presente a todas as chamadas. E também a presença do Ivo aqui, né? Para esse nosso encontro, que com certeza, né, irá se repetir. Aguardando a todos para um próximo programa. Muito obrigada.